Boa noite, pessoal. Boa noite, Luane. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Quarta-feira, 8 horas da noite, eu sempre tô aqui na live, né? Abrindo com... Oi, Lu. Depois eu já te chamo. Boa noite, Leila. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Sejam todos bem-vindos a essa live. Faz tempo que eu não trago ninguém para conversar aqui comigo, né? Faz muito tempo, mas... Bom, eu vou voltar aqui com algumas lives conversando com os pupilos. Semana que vem eu tenho outro pupilo também para a gente conversar, para a gente trocar figurinhas ao vivo aqui com vocês. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista, né? E o meu foco aqui é sempre ensinar veterinários a dominarem a área da psicofarmacologia, da neurobiologia, da etologia clínica, né? Tendo segurança na prescrição dessas medicações, né? Que hoje é uma grande lacuna que a gente tem na nossa formação. A gente não aprende sobre psicofarmacologia, a gente não aprende sobre neurobiologia, a gente não aprende sobre etologia clínica. E eu posso dizer, eu inclusive eu tenho a Luane aqui para falar também, já te chamo, Luane, posso dizer que é um grande desafio que a gente tem na nossa área, na medicina veterinária no todo, né? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso paciente são caixinhas, né? Sendo que, na verdade, o nosso paciente é um todo. A gente precisa entender ele por inteiro, né? E que o cérebro ele está conectado a tudo. E se a gente não consegue entender dessa forma, a gente não trabalha da melhor forma possível. E por isso que tem alguns casos que muitas vezes a gente pega que não fecham na nossa rotina. Então a gente vai conversar um pouco hoje aqui sobre isso. E eu tenho, né, uma convidada aqui, uma mentorada muito especial, que eu garanto que vai mudar a forma com que vocês enxergam esses casos mais difíceis que a gente pega na nossa rotina, né? Mas antes de chamar a Luane aqui, eu queria fazer uma provocação para vocês. Quantos de vocês já se sentiram sozinhos diante de casos muito complexos, né? Aquele paciente que não se encaixa em protocolo nenhum, não se encaixa em protocolo pronto, eu fiz de tudo, né? Que não responde ao tratamento que vocês acabaram fazendo, e a gente se pergunta, né? Será que eu tô no caminho certo? Pois é, a clínica, né, na nossa rotina clínica aqui, principalmente pensando aqui na clínica comportamental, que é uma área muito nova, é uma área que vai englobar muitas áreas aí da clínica veterinária em si, né? A gente fica perdido, né? O que separa, na verdade, o veterinário que se sente perdido e o veterinário que consegue ter essa segurança não é dom, não é intuição. Na verdade, é uma estrutura de raciocínio, é um método. Olha lá, a Luane já tá falando aqui. Calma, Luane, que eu vou te chamar já. Então, a gente não consegue ter um protocolo pronto. Os nossos pacientes, eles não são exatos, né? A biologia não é exata. Por isso que muitos casos não fecham, né? E o que eu trouxe hoje é exatamente isso. A Luane viveu essa transição. Ela vai contar a história dela aqui pra gente, né? E principalmente uma história de um caso que parecia não ter solução e que ela fez a diferença na prática. Inclusive, eu vou chamar você aqui, Luane,
Eu vou convidar para participar. Opa, que a câmera tá ao contrário. Acho que viram. Pronto. Oiê! Oi, tudo bom? Tá me escutando direitinho? Eu tô escutando Tá, super bem. Eu só quero saber se as pessoas estão te ouvindo também, que isso é importante. Às vezes a gente conversar e as pessoas não estão. tá. Se vocês puderem falar, gente, se tá tudo ok, dá um joinha aqui, fala que tá ok, e a gente prossegue, tá? Luane, muito obrigada por você ter curtido, né, esse convite, você ter participado aqui, fico muito feliz. Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Tá. Então, eu sou Luane, sou médica veterinária comportamental. Eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, lá da pontinha do Brasil. E o FCPA, ele junta todo mundo, né? Então, e eu tenho 29 anos, eu me formei recentemente. E eu já gostava de comportamento desde o início da graduação. Só que por não ter na faculdade, eu meio que me perdi um pouco. Me deixei, não vou entrar nisso não, acho que eu não tenho, né, não tenho muita área. Aí depois, tá no final, eu falei, não, vou entrar sim, comecei a pesquisar mais. Aí foi quando conheci o FCPA, foi quando eu conheci outros cursos também, que eu fiz vários, porque eu sou maluca do curso. E eu estou nessa área já há 11 meses, quase um ano. E foi assim, mudou minha vida, porque era o que eu queria fazer desde sempre. E quando eu comecei a entrar, eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa que eu não sei. Aí, eu fui pesquisar vários cursos e encontrei a Kátia. Falei, nossa, aí sim, porque o grupo, não só o curso, mas também tem um grupo. E é o que eu mais adoro. Posso conversar sobre casos, me dá mais segurança. E é maravilhoso. Calma, mulher, vou falar já já. Você está há 11 meses. Você está há 11 meses formada? É isso? Não, 11 meses. Eu me formei e já comecei a fazer mais curso. Então já Ó, comecei entrando com comportamento. E 11 meses atuando com comportamento. tá. E qual que foi, por exemplo, você se formou faz quantos anos? Não, formei tem um pouquinho mais de um ano. É um ano e tipo, 6 meses por aí. Bem recente, né? Bem recente. Uhum. E você já está começando a atuar aí. Que turma que você tá que você entrou no FCPA? Que turma que é? Você sabe, Luana? Mas quanto Eu tempo entrei ano ela passado. Não, eu entrei ano passado, acho que foi em agosto que eu entrei no curso, eu já comecei a procurar paciente, assim, não foi direto, né? Porque para conseguir o paciente tem que ser conhecido na região. E eu estava em Porto Alegre e fui para Uruguaiana. Aí sim que eu comecei a conseguir ter paciente. Porque eu sou a única de Uruguaiana. Então, dei sorte. ligou, né? Nossa, Aham. já tem aqui, ó, já tá com fã. Vete Luane é a melhor. Ó. Luane, me conta um pouquinho aí. Você falou um pouco sobre a graduação. Você é uma veterinária recém-formada, você há pouco Uhum. formou. Eu posso dizer aí que eu estou há 20 anos formada e imagino que ainda exista essa lacuna, porque na minha época não tinha absolutamente nada sobre essa área de etologia, de comportamento, de neurobiologia. Como é que está na sua vivência? Como que foi nessa graduação? Nada. Ô, louco! Não teve nada assim específico, teve no máximo uma aula que foi de uma matéria optativa, que era sobre medicina de felinos, aí eu fiz, e teve uma aula sobre o comportamento felino. E que eu já tinha feito um curso sobre comportamento, e falei, essa aula não tá tão completa. Então, assim, eu pensei, eu queria saber mais sobre os psicofármacos, queria saber mais sobre como atender, a experiência de alguém que já atendeu. Eu queria saber, e a fundo, né? Que eu sou maluquinha. E não tinha isso. Aí eu ficava, meu Deus, tá, vou me formar, não vou ter experiência, aí dava ansiedade, né? Entendi. Então aí eu tive que procurar mesmo, escapar. E me conta um pouco assim, como que era a sua vida, né? Pensando aqui
na parte que você não teve isso nessa época, né, na formação, na sua graduação, você se sentia perdida? Como que você conseguiu ter essa estrutura, um raciocínio, né? Porque, claro, aí o pessoal acha que muitas vezes, para trabalhar com comportamento precisa ter dom, precisa ter prática, mas assim, começar a entender mais essa parte mais científica mesmo, né? Como era antes de você conseguir entender essa estrutura, ter um raciocínio, ter um protocolo, ter um método? Então, eu comecei a sentir que eu poderia começar quando eu fiz estágio eu fiz estágio com a Joyce Peruzzi e fiz Tá. estágio com o Humberto, que também é outro veterinário de Porto Alegre. Aí eu fiz estágio com eles dois, beleza, consigo me sentir segura para fazer uma consulta, mas assim, um caso tranquilo, um filhote de adaptação. Um caso assim, se fosse um caso muito cabeludo, eu já ia ficar desesperada. Então, eu comecei a estudar mais depois que eu fiz no final da faculdade. Depois que eu fiz o estágio, fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda não me sentia segura para atender um caso muito puxado. Aí eu vou ter que fazer mais curso para eu me sentir mais segura. Aí foi quando eu encontrei você, falei, ela tem um curso que parece bem completo. Fui fazer, falei, beleza, tem um grupo, beleza. Se eu tiver dúvida, vou mandar no grupo que vão me ajudar, vão me dar ideias e vou me sentir mais segura. E basicamente é isso. Porque acaba que no fundo a gente sabe, só que falta aquele empurrãozinho, olha, você está no caminho certo, você consegue. Meio que eu senti que o grupo me ajudou nisso. Porque, beleza, se parece que aquela segurança que falta para pôr em prática. Eu não sei se é só comigo, mas para mim foi isso. E depois que eu atendi, falei, consigo seguir, tá dando certo, o cachorrinho tá melhorando. Aí quando você atende, começa a dar certo, você consegue ficar mais segura pro próximo. Aí vai e foi. E parece que quanto mais você faz, mais aparece e parece que mais difícil fica também. Porque parece que um vai indicando pro outro e vai complicando mais. Eu sempre falo que, né, a gente conversa muito nas nossas mentorias ao vivo, mas eu sempre falo que quando chega, você é uma delas, nossa, eu tô com casco cabeludo assim, então você tá no momento certo. Você tá na hora certa, porque é aí que a coisa começa a complicar, é que tá ficando bom, entendeu? Porque as coisas começam a gerar, né? Por exemplo, um caso que você atende e que dá certo, e de repente a pessoa vai lá e indica para você e vai no boca a boca, e aí de repente você tem uma carta de uma clientela grande e você nem sabia disso, né? Não, e parece que é sempre o mesmo caso, porque meu primeiro caso foi essa ansiedade de separação. E até hoje é o que eu mais pego. A gente já vai falar dele. Não, mas eu não vou nem trazer isso, porque esse não é nem um tão complexo assim. É um caso que deu certo, mas eu acho que vou trazer um outro que é mais complexo, que foi realmente mais interessante do curso em si. Porque a ansiedade de separação parece que eu pego sempre, parece que é sempre a mesma coisa. Mas infelizmente são os casos que na veterinária comportamental a gente acaba pegando. Mas pensando aqui num caso de rotina dentro de uma clínica veterinária, né? Pensando num clínico geral, pensando num veterinário que não tem esse acesso e que muitas vezes, por não ter acesso, ele acaba comendo bola em algumas coisas. Sendo que muitas vezes ele pode captar aquele cliente, ou então, às vezes, a ansiedade, né? Nesse caso aqui, um problema relacionado à separação, ele pode ser de diversas coisas também. Às vezes pode ser uma dor que pode ter gerado, você entendeu? Então, assim, as causas orgânicas também são importantes para a gente descartar quando a gente pega um caso que tem um comportamento envolvido, né? Sim. Já para falar desse caso? Pode, por favor. Tá. Ó, esse caso é um caso que eu chamo de sucesso, porque estou há 3 meses com ela. Realmente é uma cadelinha que tem um problema de separação bem forte. Já enquadro como ansiedade, porque a tutora chegou até mim. Na verdade, eu cheguei até ela porque eu vi um vídeo no TikTok, ela postando desesperada. Eu falei, vou falar com ela. Aí eu mandei mensagem, aí ela respondeu, que ótimo! Não, eu sou assim. Tipo, preciso de ajuda isso aqui. Eu falei, oi, sou veterinária comportamental, consigo te ajudar. Porque foi um vídeo
dela viajando para casa da mãe dela, deixou a cachorrinha sozinha. E era uma cachorrinha jovem, tem acho que um ano, quase 2 anos. E ela começou a pular pela janela desesperada, porque ela ficou sozinha. Esse vídeo chama atenção, porque o primeiro frame é a cadela pra fora da janela, que meu Deus. Aí mandei mensagem, aí a gente, conseguiu fechar, aí comecei a atender ela, e ela começou, sabe aquela tutora perfeita, que faz tudo que você pede? Ela fazia todos os treininhos de independência, fazia comando, ela já tinha uma cartela, um repertório comportamental bem bom, assim, de comandos, de obedecer, de foco. Então, assim, ajudou bastante já com os treinos, o FICA também, que ela já sabia fazer. E ela dormia na cama. Eu falei, olha, não tem problema. Isso não tá gravando o caso nem nada. Então, comecei com a terapia comportamental e ela ficou por um tempo fazendo terapia, porque ela, teoricamente, tinha leishmaniose. Sendo que, quando eu pedi os exames, deu que o ultrassom dela tá alterado, o rim, né? Por conta dos medicamentos da leishmaniose. Aí ela foi rever esse diagnóstico com um especialista da área e ela não tem leishmaniose. Enfim, quando pediu os exames, descobriu que não tinha leixe. E beleza. Ela era tratada para isso? Era tratada para isso, só que ela na verdade não tinha. Ela tinha sinais, aí começaram a tratar os sinais clínicos e na real ela não tinha a doença. E com os exames que eu pedi, né, que conseguiram descobrir isso. Que, nossa, que maravilha! E beleza, fiz os exames, comecei a entrar com medicação contínua, porque os sinais que ela tinha, ela queria fugir, né, e ficava babando na porta. Então, assim, era uma cachorra que estava bem em estado de alerta, por conta da... E os treinos que ela fazia pela internet não estava dando certo, porque estava acima do limiar. Então, sem treininho, chama a tutora que trabalha de casa, um casal, então vamos fazer... alternar saídas para não deixar ela sozinha, não agravar, né? Porque a primeira coisa que tem que fazer é parar com o trauma. Entramos com isso, parou o trauma. E treininho de separação, de saídas graduais. E a medicação contínua, ela começou a melhorar. Começou a aguentar pequenas saídas, ela fez uma cita meio longa e ela dormiu. Então eu fiquei assim, meu Deus! Ela conseguiu descansar enquanto estava fora. Então foi um caso de 3 meses que já... Primeiro foi os treininhos, ficou 1 mês e meio só com treininho, entrou com a medicação contínua e também pontual para caso saída inesperada. E deu uma saída inesperada, medicou, ela dormiu. Eu fiquei assim, meu Deus. E ela conseguiu comer, né? Conseguiu comer, depois que acabou o enriquecimento, ela dormiu. Eu fiquei assim, meu Deus, que caso maravilhoso. E não era algo que eu imaginava. Porque, tipo, demorar mais para ser um caso de uma cadela que babava, né? Tinha assim, era uma ansiedade bem forte. E ela conseguiu relaxar. Eu fiquei tão feliz. Isso é um caso de sucesso para mim. Então, isso que eu quis trazer. Com certeza. E assim, imagina, a medicação provavelmente foi um psicofármaco que você usou, né? Isso. E diante desse, por exemplo, eu não sei qual a quantidade de casos que você já tinha pego antes desse e que você se sentiu segura em prescrever. Olha, eu passei a me sentir segura depois que eu atendi o primeiro caso dessa separação e a medicação deu certo. E é um caso que foi o primeiro caso e foi o primeiro caso que até hoje tá incrível. Porque era a única coisa que faltava para ele. Então, depois que eu atendi e ele ficou bem, era um xistozinho de 8 anos, ele ficou bem, eu falei, nossa, acho que eu consigo tratar assim da separação. Acho que eu tô no caminho certo. E desde então, atendo muitos casos. E a maioria, assim, às vezes nem é essa da separação, às vezes é só um cachorro que é muito jovem, por exemplo, que tem que fazer treininho de independência. Ou tu vê o cachorro chorando, meu Deus, é um filhote da separação. Mas não, às vezes é só um filhote que não foi ensinado ainda. Aí começa a fazer os treininhos, melhora. Não tem medicação nem nada. É só entender o caso como um todo e saber que cada caso é um caso. Exato, isso que eu ia falar. Cada caso é um caso. Porque, assim, é aquela coisa, né? A gente não pode seguir o mesmo protocolo sempre para todo mundo. Muitas vezes, realmente, a falta da independência que não foi desenvolvida. Então, trabalhar essa independência, né? Que não necessariamente você vai precisar entrar com uma medicação. Às vezes, a medicação em si, somente a medicação também, e que isso é importante para tutores e para veterinários também,
entenderem que não é somente a medicação, né? Nunca é. Não, eu falo que é só uma bengala. Que tu usa a bengala, a medicação bengala, mas se você não fizer os treinos, fizer a terapia, o que eu falo, gente, é psiquiatria e a terapia. Tu não vai fazer tratar psiquiatria, tratar um transtorno psiquiátrico sem fazer terapia. Não vai. Eu falo que uma coisa anda com a outra. Eu sempre, toda consulta eu falo isso. Tem que fazer os treininhos, que se não fizer, vai ficar tampando só com a peneira. Porque exatamente, porque assim, a medicação em si, perfeito, você falou, é uma bengala, né? Ela é só um auxílio para que todo o tratamento, né, de tratamento de manejo aí seja trabalhado, porque a medicação ela vai dar uma suprimida. A ponto de você ter aquele animal estável e que você consiga trabalhar num nível menor de ansiedade, num nível menor de excitação, né? Principalmente cerebral aí. Então a medicação, e se a gente não faz nada além da medicação, a gente só está suprimindo e quando tirar a medicação, a coisa vai voltar. E não vai. E o cérebro, e é isso que é o importante, né, Luane? Entender como o cérebro funciona com relação à neuroplasticidade. Exato, eu sempre falo isso, que tem que mexer nos neurônios. O neurônio tá assim, a gente vai mexendo no neurônio para fazer assim com a terapia. A medicação só favorece o neurônio a fazer isso, mas sem terapia não vai fechar. É isso que eu explico assim, bem troncho para a pessoa entender, porque ela tem que entender, porque eu vejo que se a pessoa não entende, ela não faz. Então ela tem que entender da maneira bem fácil, explicando assim, para conseguir aplicar bonitinho o que eu passo. E eu gosto de passar bem passo a passo, bem. Acho que até demais às vezes. Que eu passo muito passo a passo, a pessoa às vezes acha que é muita coisa. Mas é porque eu gosto de explicar bonitinho, e às vezes não funciona. Mas acho que cada um com sua metodologia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a partir, por exemplo, a partir desse caso aí que você teve bastante sucesso, como que você enxerga hoje os seus casos mais desafiadores? Depende. Esse caso de ansiedade da separação me deixa mais segura para outros casos de ansiedade da separação. Mas, por exemplo, casos de agressividade ainda fico um pouco insegura. Mas eu vejo que não tem problema. Eu consigo qualquer coisa recorrer a vocês no grupo. Olha, tanto que foi um outro caso, que é um cachorrinho que era agressivo, que era o que eu queria trazer. Que é o caso de um cachorrinho agressivo que, na verdade, ele tinha dor. E com a medicação para dor, que eu vi que, nossa, é uma agressividade impulsiva. Aí eu mediquei ele para dor e ele melhorou, não 100% a agressividade, porque é um caso ainda recente, mas já melhorou muito. Então, na verdade, ele sentia dores também. E acho que uma coisa alimentava a outra. Tanto que agora, tratando a dor, a gente vai conseguir melhorar o comportamento. Exato. E a gente pega muito aí nesses casos de dor, né? A gente bate muito na tecla nesses casos de dor, porque as dores elas são subnotificadas, subdiagnostificadas, né? Enfim, é isso. Porque assim, eu penso como tá? Eu, Kátia, eu tenho várias dores, eu tenho dor crônica, eu tenho hérnia na lombar, eu tenho hérnia cervical, eu tenho problema no quadril, eu acordo, pareço um robô sem óleo, entendeu? Oh, E que quando a gente. E assim, eu convivo com essas dores. Tem momentos que eu vou estar bem, tem momentos que eu não vou estar, mas eu convivo com essas dores. Agora, pensando nos nossos animais, eles não conseguem mostrar. Eu tô bem. Eu não vou deixar de viajar, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer terapia, mas eu tenho a minha dor. Então, assim, um animal desse, quando a gente pega, principalmente um caso de agressividade, um animal desse entra na clínica, a gente acha que é somente comportamental, a gente está negligenciando um tratamento, né? Sim, não vai andar. Palpei ele inteiro, ele não tem dor. Muitas vezes ele não vai. Se for uma dor que não é aguda, né? Ele vai reagir àquela dor.
a gente precisa investigar um pouco mais. Existem N protocolos aí, N referências que a gente pode fazer escalas de dor para ver se realmente aquele animal está com dor ou não. E fazer exclusões também, né? E pelo que você está me falando, você fez o tratamento para dor, mesmo não sendo algo palpável, e o cachorro já melhorou muito. Né? Sim, ele dormia todo tenso, assim. Ela falou que ele dormia de bolinha, agora ele passa a dormir relaxado, assim. Ela falou, nossa, eu sinto que ele tá mais tranquilo e diminuiu, porque ele era uma agressividade impulsiva. Meio que do nada ele atacava a perna da tutora. Aí diminuiu também os ataques. Falei, gente, o cachorro tinha dor. Em poucas semanas já conseguiu melhorar um comportamento que não era. Ela nem imaginava. Mas quando ela conta, eu falei, esse cachorro tem dor. Então, Porque a nossa cara que vê lá, ele tem, a pessoa não imagina. E assim, é engraçado, e eu pego muito caso, assim, quando eu entro numa consulta e a gente vai debridando, né? Faz uma anamnese, né? Aí a gente faz a parte realmente de problemas orgânicos, né? Como uma anamnese muito bem feita, e que muitas vezes aquele animal ele tem algum problema orgânico. A gente precisa trabalhar com aquele problema, mas o tutor não consegue entender. Fala assim, como assim? Se meu cachorro está com diarreia, ele está ansioso, né? Se o meu cachorro ele é agressivo, ele está com dor, mas não faz relação. E é difícil, claro, dá para entender que o tutor ele não tem esse conhecimento. Quem tem conhecimento, somos nós. Fomos atrás. E a gente precisa passar de uma forma mais didática possível para eles conseguirem entender e entrarem e aderirem ao tratamento que a gente está fazendo também. Né? Sim. Porque muitas vezes eu falo assim, não, imagina. Não é nada disso. Mas ele corre. Você não faz, ele brinca, não sei o que. Eu sei. Exatamente. Nossa, mas como ele tem dor se ele corre, se ele brinca? Eu também. Eu tenho dor, mas eu faço os meus exercícios, não deixo de fazer. Né? Então, sim, assim, exato. E quando tá agudo algo aqui, eu inclusive, já fiz uma live falando disso. Quando eu tava com uma dor cervical absurda, cara, eu queria matar um. Sabe? A minha emoção tava completamente abalada. Né? Então, assim, eu entendi porque muitos estados emocionais de agressividade, a dor reverbera nisso. Né? Então, eu sou uma prova viva de que isso acontece. E que a gente precisa passar isso muito bem detalhado, claro. Não é só passar, não é só entender o protocolo. Mas é criar raciocínio, linha de raciocínio. Né? E você consegue hoje ter essa segurança, consegue criar essa linha de raciocínio diante de um caso desafiador, Luana? Ai, sim, eu vejo que eu consigo elaborar, assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Antes da consulta eu faço todo meio que um checklist, isso, para chegar lá já tendo uma ideia do que vai ser e depois ir eliminando. Então, nossa, eu vejo que eu me comparo de hoje para 11 meses, um ano atrás, é outra pessoa. E eu nem imaginava que eu ia conseguir em tão pouco tempo. Eu fico, nossa, como é que eu vou ser daqui a 10 anos? Vai ser bombástica. Legal. Sim, nossa, fico muito feliz. Muito bom. E assim, para a gente meio que encerrar essa parte aqui, o que você diria para um veterinário que estava muito nesse lugar de insegurança, né? Onde você estava? O que você diria para ele? Uma dica aí, Luane. O que você acha que ele poderia... Como você conseguiu ter esse raciocínio, essa segurança? O que você diria para esse veterinário? Procura curso. Procura aquilo que te deixa inseguro, procura exatamente aquilo, vai atrás. E se tu conseguir entrar em contato com pessoas já da área, melhor ainda. Porque parece que é realmente mentoria. A pessoa já esteve ali, vai te ensinar da passo a passo, tu vai muito mais rápido conseguir chegar onde você quer. Porque às vezes você sabe, tu faz o curso, tu sabe, mas tu falta aquele... Pra mim, eu senti assim. Faltava aquele empurrãozinho que, olha, tu tá certa, vai atrás, aceita o caso.
porque mesmo me dava medo. Eu lembro que não cheguei a recusar porque não me procurou, mas era um caso de um Golden que comia tudo. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, vai que ele tem isso, tem aquilo. Aí tá, não chegou até mim, mas eu fiquei feliz que não chegou porque eu me sentia segura. E eu não tinha entrado ainda no FCPA. Poxa, então se chegar um próximo caso, eu já vou saber como fazer. Porque eu vou ter uma linha de raciocínio, vou saber o que fazer. Qualquer coisa, posso pedir ajuda, não tem problema pedir ajuda. Então, era isso que eu falaria. Um texto desse tamanho. E diante de tudo, assim, dos outros cursos, enfim, essa assessoria, essa mentoria, esse acompanhamento, né, que a gente está falando aqui, na verdade, da mentoria da FCPA, né, que é um caso, é um grupo de veterinários, né, que trabalham lá, que estudam juntos, né, que tem um método, que a gente coloca as dúvidas lá, a gente não, desculpa, vocês colocam as dúvidas lá e a gente criou uma comunidade, uma família que fala sempre a mesma língua, né? E além disso, que a gente tem as mentorias ao vivo também. E que muitas vezes a Luane vem muito aí, mega complicado, aí a gente... Adoro! Nossa, é maravilhoso, porque eu acho que é o que falta para veterinários de comportamento ter essa ajuda, sabe? Porque parece que a gente fica muito sozinho. É quando você tem um grupo para poder conversar sobre casos, tirar dúvidas, é perfeito. Por isso que, olha, tô sempre ali, às vezes às vezes esqueço de responder, mas sempre que bate o desespero, eu vou lá, falo, tipo, isso aqui tá certo, a minha ideia tá certa, tô no caminho certo, fala, não, tá de boa, beleza. Parece que é aquele checkzinho. Então, é maravilhoso. Não vivo sem. Dá segurança, né, para você enfrentar aí um caso desafiador, falar a mesma língua, né, discutir protocolo, né, tem que deixa essa família aí muito muito rica, né? E assim é a menina dos olhos aí, o meu grupo de mentoria. Consegui criar essa comunidade que eu gosto muito. Inclusive, amanhã a gente tem a nossa mentoria ao vivo também, né, Noemi? Adoro, botar lá. Sempre tô. Luane, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Você tem mais alguma coisa para falar? Olha, na verdade é só agradecer. A gente colocou aqui, eu não sei se você tá. Depois eu vou colocar um collab para você, tá? Mas se você Tá. colocar o seu arroba aí para o pessoal seguir você, pode falar. Tá. É Vete Luane com 2 N's Sanches. Se quiserem seguir, melhor ainda. Com certeza, né? Sim. Luane, Então só agradecer. agradeço. A participação. Eu que agradeço. Você viu como foi um bate-papo super rápido, super rico. Não doeu. Não, era só ansiedade mesmo, normal. Mas pra mim tudo que é novo dá um pouquinho de ansiedade, mas vai tranquilo. Mas eu agradeço aí sua participação, você ter topado. Fico muito feliz. Muito feliz pela sua conquista, pelo seu sucesso. Eu acho que 11 meses aí é pouquíssimo tempo para você conseguir ter tudo que você está trilhando. A Luane, ela vem realmente com um caso completíssimo para olhar. Eu falo assim, nossa, Luane, uau, caramba, meu, você tá no caminho certo, né? E aí você vem com dúvidas muito pontuais, porque você já vem com uma estrutura muito, muito certinha, né? Isso é difícil acontecer. Não, eu gosto de botar ponta a ponta aqui, ó. Porque se surgir alguma lacuna que, ó, tá aqui, me ajuda nesse ponto aqui. Fala que eu sou maluquinha, mas tudo bem. Mas é engraçado que eu falo assim, o raciocínio tá perfeito, manda bala. Eu só quero um ok. Vai. Ai. Muito obrigada, viu, Lu? Obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Eu vou, eu vou pedir para você encerrar, sair da live, que eu vou encerrar aqui Ah, com o tá. pessoal, tá bom? Tá bem. Bom, imagino que o pessoal não. Ó, a guria é super esforçada. Feia. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, Luane. Bom, gente, falei aqui com a Luane, bastante comentário aqui, falando que a Luane é muito boa, super esforçada, também concordo. A Luane é uma das mentoradas aí muito mais. Ela é muito ativa no grupo de mentoria, né? O que a gente está falando aqui, na verdade, é a mentoria do FCPA, né? Que ele é o meu curso de extensão reconhecido pelo MEC, e que é o meu curso mais completo, né? O que eu quero dizer aqui para vocês, na verdade, para vocês conseguirem ter mais uma questão aí de raciocínio, né? Eu não vou falar sobre psicofarmacologia, porque psicofarmacologia são coisas muito, muito extensas. E quem fala que dá 3 aulas de psicofarmacologia tá errado, tá? Quem fala que dá PDF de tabela de dose também tá errado. Vocês podem pegar a tabela de dose a dar com pau aí, vocês nem precisam ir atrás de tabela de dose, vocês encontram em qualquer lugar. O que eu crio aqui, né? O pessoal que me segue há muitos anos, para os meus alunos que estão aqui no meu grupo de mentoria, o que eu crio aqui é uma linha de raciocínio, gente. Sem raciocínio clínico, a gente não consegue tratar, porque foi o que eu falei. Existem protocolos, mas o paciente, ele é único, né? Então, a gente não consegue trabalhar o mesmo protocolo para o mesmo paciente. E foi por isso que nessas 3 aulas aqui, na imersão em neurobiologia aplicada à clínica veterinária, eu vou passar aqui para vocês a linha de raciocínio, né? Que ela vai acontecer aí nos dias 10, 11 e 12 de agosto. São aulas ao vivo. Tem muita gente me perguntando, Kátia, essas aulas vão ser gravadas? Quanto tempo eu vou ter acesso a elas? Elas vão ficar gravadas sim. Mas é importante falar, o ao vivo é muito enriquecedor, gente. Eu dou abertura para vocês conversarem comigo, para vocês tirarem as dúvidas, trocarem figurinhas ao vivo, tá? Que isso enriquece muito o trabalho. Porque quando a gente está ao vivo, a gente consegue conversar, né? A aula vai ficar gravada? Vai. E vocês vão ter acesso durante 1 ano nessa aula. E é importante também, quem adquirir a imersão, entrar no grupo de WhatsApp. Logo depois que vocês fazem a inscrição, vai estar escrito assim, entrar no grupo de WhatsApp. É por lá que eu vou passar todos os links das aulas, tá? O acesso é fechado, é somente para médicos veterinários. Estudante de veterinária pode? Pode, gente. Não tem problema algum. E inclusive, é mais enriquecedor ainda, né? Porque vocês vão entender, na verdade, é criar uma linha de raciocínio, né? Como funciona a questão cerebral diante de casos que a gente acaba pegando na nossa rotina, né? Problemas endócrinos, problemas aí de fobias extremas, problemas por exemplo, eu vou falar sobre síndrome de Pandora, enfim, vários casos aí que a gente acaba pegando, né, na parte de intestino e cérebro, a parte de dermatológica, porque alguns casos acabam não fechando. São essas coisas que vocês vão começar a criar, entender um pouco mais neurobiologicamente o que acontece que alguns casos não fecham, tá? Então, a imersão é a porta de entrada para vocês conseguirem trabalhar nesse quesito. O FCPA é a cereja do bolo, que eu não vou falar sobre ele aqui. Tá certo, gente? Então, essa foi a live que eu fiz aqui com a Luane. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui. E eu convido a todos os veterinários para entrarem na imersão em neurobiologia aplicada à clínica veterinária. O link está aqui na bio do Instagram, tá? Quem tiver no YouTube,
é @doutora.katiademartino, da mesma forma que aqui no Instagram. Tá certo, gente? Uma boa noite. Quarta-feira que vem eu vou estar com outro mentorado e a gente vai falar muito sobre cannabis medicinal. É o Rodrigo, ele é um mentorado muito que adora cannabis medicinal, ele dá muitas. Ele dá um suporte bom no grupo, inclusive, sobre cannabis medicinal. E posso falar que é uma das melhores das terapias aqui integrativas que a gente acaba trabalhando, né? É uma das que a gente consegue trabalhar o sistema inteiro, né? Porque nós temos, e os nossos animais também, temos sistema endocannabinoide. E isso eu não aprendi na minha graduação, tá bom? Eu não sei como é que tá a graduação de hoje, mas eu e muitos mentorados não aprendemos o que é um sistema endocannabinoide, onde a cannabis medicinal acaba atuando. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.